França, século XVI, uma intensa disputa entre católicos e protestantes. How can you beat that funny game? Never since the world began, it's been puzzling. Religião, magia, bruxaria e política. Tais fenômenos sempre foram muito próximos entre si e foram significativos no desenvolvimento da humanidade, e isso ainda ocorre nos dias de hoje. É o que acompanharemos nesta aula. França, século XVI, católicos e protestantes travavam uma disputa terrível. É claro que a disputa envolvia a apologética, debate teológico, mas a principal disputa era pelo controle do Estado. E é claro que a guerra às bruxas se tornou um elemento faccional nessa disputa. Entre eles estavam os membros da Companhia de Jesus, os jesuítas, na época muito influenciados pelas lições de Juan Maldonado, e que produziram tratados demonológicos que funcionavam como peças de combate ideológico. Mas os tribunais franceses, especialmente o Parlamento de Paris, frequentemente adotavam uma postura mais moderada. Magistrados de formação galicana resistiam ao extremismo religioso. Aos poucos, os zelotes passaram a ser vistos como uma minoria radical em uma cultura política cada vez mais inclinada ao pragmatismo político. Isso empurrou a possessão demoníaca para outro campo da guerra política. Para complicar, essa disputa não era apenas entre católicos e protestantes, e só na França, mas entre círculos internos do catolicismo na Europa toda e entre círculos do protestantismo também. Por exemplo, na Inglaterra elisabetana, protestantes, puritanos e católicos jesuítas travavam disputas em suas respectivas religiões sobre a questão das possessões demoníacas e os exorcismos. Quando algum caso era desmascarado como fraude grotesca, isso impactava sobremaneira a questão da legitimidade daquele grupo e, assim, era levado também para a apologética. Na França, o caso de Marthe Brossier, no fim do século XVI, ocorreu em meio às tensões provocadas pelo Edito de Nantes, promulgado por Henrique IV da França. Quando a jovem declarou, sob suspeita de possessão, que o próprio Satanás apoiava a tolerância aos huguenotes, o caso dividiu a nação. Para opositores católicos, era prova sobrenatural. Para o rei e o parlamento, uma fraude perigosa que poderia causar grande instabilidade social. Isto é, antes de tudo, o demônio existe como preferência ideológica e política. Loudun, o diabo e o Estado. França, 1630. Um caso que abalaria novamente as relações políticas, religiosas e também como o Estado passaria a tratar os suspeitos de bruxaria. Foi quando as freiras do convento de Ursulinas em Loudun se declararam possuídas pelo Satanás. E o episódio ganhou ainda mais proporções quando o famoso cardeal Armand de Richelieu interveio por meio de seu comissário, Jean Martin de Laubardemont. O caso passou da esfera espiritual. Acabou por se tornar a afirmação da autoridade central do Estado sobre poderes locais. O historiador Michel de Certeau observou que o diabólico funcionava como metáfora política. O vocabulário da possessão organizava conflitos já existentes. O fenômeno não só refletia as disputas políticas, na verdade, era moldado por elas. Inglaterra, da Guerra Civil ao Iluminismo. Inglaterra, século XVII, quando a bruxaria atravessou a Guerra Civil, o Interregno e a Restauração. O debate envolveu nomes como William Perkins, que articulava uma teologia pactual da bruxaria, e o famoso Thomas Hobbes,
cuja visão do Estado relativizava a demonologia tradicional, o que levou em 1736 à revogação dos artigos relacionados aos crimes de bruxaria. Aqui temos um ponto muito importante que nos leva a raciocinar outras coisas que hoje ocupam o espaço que a bruxaria ocupava naquela época. Na verdade, a bruxaria ganha ou perde força conforme há alguma utilidade em relação ao seu imaginário no discurso político e nas disputas ideológicas. Quando estudamos este fenômeno, a pergunta mais tola que se pode fazer é: por que as pessoas acreditam ou não acreditam em bruxas e feiticeiros? A pergunta que se deve fazer, e é permanente, é a seguinte: como a estrutura do poder legitima ou elimina aquilo que devemos ou não acreditar? Isso fica muito evidente quando lemos tratados de demonologia, tanto da Idade Média como da Renascença, como de períodos posteriores. Eu já traduzi alguns deles, foram publicados no Brasil, e posso garantir, é impossível você estudar um tratado de demonologia sem notar algum componente político dentro dele. E digo mais, não existe demonologia sem uma visão de governo, sem uma ideologia dentro da demonologia. É claro, toda teoria política implica uma ideia de ordem moral. Aqui, a bruxaria passa a representar tudo aquilo que, dentro desta ordem, representa a desordem. É possível identificar três teorias políticas principais que moldaram a Europa e o Ocidente, o Novo Mundo, nos últimos 3 ou 4 séculos, pelo menos. A primeira ideologia, praticamente já encerrada, pelo menos no Ocidente, é a da teocracia absoluta. Na teocracia absoluta, o poder descende direto de Deus. Nesse sentido de governo, a bruxaria era considerada uma ameaça cósmica, não só uma violação às leis de Deus, no sentido da alma no mundo vindouro, da condenação eterna, mas uma ameaça à própria estrutura da ordem natural, não só da sociedade, da ordem cósmica mesmo, porque as bruxas e feiticeiras, magos nesse contexto, sempre foram acusados de causar danos às plantações, aos animais, também eram acusados como causadores de estiagem, ou de tempestades, ou de pestes, e assim por diante. Isso deixou um legado na nossa sociedade que é presente até hoje. O magistrado, o judiciário, encarado como uma espécie de representante de forças supremas, pois eram eles que antagonizavam as bruxas e feiticeiros. Eles não só julgavam, mas também eram responsáveis pela doutrina e pela investigação da bruxaria. O imaginário deste caráter gerado por alguns teólogos da época, que diziam que os magistrados eram as únicas pessoas imunes aos feitiços e às artimanhas dos demônios, porque eram investidos de uma proteção divina pela função que ocupavam. Essa coerência aparece de forma emblemática na obra de Jean Bodin, seu tratado político, Os 6 Livros da República, e seu manual de demonologia, que se chama Sobre a Demonomania dos Feiticeiros, publicados na mesma década, formam quase que um único sistema intelectual, soberania absoluta e repressão severa às bruxas, como duas faces da mesma concepção de ordem social e cósmica. A segunda visão política, a segunda teoria política, era antagônica à primeira. Inspirada por Maquiavel e desenvolvida por pensadores do chamado Novo Humanismo, essa corrente tratava o poder de forma pragmática. Autores como Montaigne e Pierre Charon rejeitavam o misticismo político. A autoridade do príncipe era baseada em uma construção estratégica e não tinha qualquer relação com o carisma divino ou com uma outorga espiritual. Mas isso não significava uma exclusão completa do espiritual, do sobrenatural, da vida política. O espiritual era tratado como uma ferramenta retórica.
E a religião ainda era muito importante, pois era instrumento de estabilidade. O acadêmico francês Gabriel Naudet fala em divindades fingidas e aparições imaginárias como recursos de governo nesta segunda teoria política. A bruxaria, agora tratada como superstição, não perde, digamos, o seu poder político. Esse poder é transmutado. Ele deixa de ser metafísico e passa agora a ser parte da construção social. Isso pode ser observado no Tratado A Questão da Bruxaria Debatida, de 1669, de John Wagstaff, que relativizou a realidade da bruxaria, mas mencionou seu importante impacto social. Dessas duas teorias surgiu uma terceira, o constitucionalismo, que é quando o poder não vem nem das alturas de Deus ou da autoridade espiritual, como também não vem da cabeça de um grande estrategista, de um déspota esclarecido, mas de uma terceira origem de poder, a comunidade, inspirada por pensadores e por movimentos que defendiam uma estrutura popular de poder. Essa teoria dizia que a sociedade deveria ser estruturada através de um poder centrado em leis positivas. Cria-se a ideia de bem comum como a razão de ser do governo. E esta ideia de bem comum pode destituir governos e instituições. E aqui a bruxaria passa a ser ponderada como não mais um problema, mas como uma relação jurídica em relação a situações sociais bem mais específicas. Bruxaria e crime. E até agora, se você sabe rimar ré com cré, já percebeu o seguinte: nem mesmo o crime da bruxaria pode ser resumido a um só caráter. Isto é, ele sempre variava conforme o contexto jurídico-social. Na teocracia absolutista, era um crime contra a própria ordem universal. No pragmatismo político, era uma superstição tola, mas que servia muito bem para fins específicos da estrutura de poder. Já no constitucionalismo, é uma questão de ordem pública que é ponderada juridicamente através da utilidade ou do controle das relações sociais. E nós sabemos que a ordem política nem sempre trata os crimes da mesma forma. Quando falamos no mundo antigo, será que é possível pensar em materialismo? Pois o mundo antigo. E nós sabemos também que a questão da perseguição ou tolerância em relação ao crime, não importa em qual teoria política estamos tratando, é uma questão que passa diretamente pelos interesses do próprio poder. Ou seja, quando falamos em bruxaria, discutimos necessariamente não só a própria estrutura do poder, mas também como essa estrutura se configura através das relações sociais, econômicas e também intelectuais através das eras. E é aqui, neste novo conceito político do constitucionalismo, que é baseado no bem-estar social, no bem comum, que a bruxaria muda de perspectiva, assim como todos os outros fenômenos sociais. Isto é, a bruxaria só vai se tornar crime novamente quando afetar diretamente o Estado ou a propriedade. A crença demoníaca, a crença no sobrenatural, na ação mágica, ainda existe nas pessoas, mas como ela é tratada pela estrutura do poder, dependerá muito de fatores relacionados à estrutura do poder constitucionalista desta nova teoria política. Obviamente, isso cria um espaço para lobbies e também para relações complicadas entre os populares. E é por isso que o discurso de, por exemplo, mais fanáticos e inflamados de religiosos contrários àquilo que a sociedade chama de bruxaria ganha novos ares. O discurso triunfalista de seitas radicais do cristianismo
Agora tratam a bruxaria como a causa do atraso familiar, do surgimento de vícios, da falta de prosperidade. Isto é, a bruxaria agora não ameaça mais a ordem cósmica, como no poder absolutista. Ela também não é uma ferramenta de utilidade pública, tanto para perseguição como para tolerância. Agora ela é uma ameaça direta àquilo que o imaginário desta nova forma social coloca como fundamental, como um direito fundamental à vida humana. A prosperidade, a estabilidade, a família, e assim por diante. E agora que voltaremos um pouco no tempo para entender isso melhor. A Guerra Civil Inglesa, política e feitiço. Na década de 1640, durante a Guerra Civil na Inglaterra, partidários do rei recorreram a um versículo bíblico específico. A rebelião é como o pecado da feitiçaria. Em 1 Samuel 15, 23. Para os monarquistas, insurgir-se contra o rei Carlos I da Inglaterra era equivalente a fazer um pacto com o diabo. O que os opositores parlamentaristas discordavam, pois eram bem mais moderados quanto à questão da bruxaria. E, obviamente, também por interesse político. Diminuir o impacto no imaginário em relação a Satanás, aos demônios, à ação sobrenatural e às bruxas, era também diminuir a centralidade sacra da monarquia. A disputa em relação à feitiçaria, ao demônio, era, antes de tudo, uma disputa sobre a ordem política. E é aqui que voltamos ao presente, quando reparamos que esse discurso cristão fundamentalista busca colocar aquilo que é chamado de bruxaria, ou de ocultismo, ou de esoterismo, ou que escapa da norma religiosa da maioria, como um perigo à ordem social, percebemos que a questão vai muito além da salvação. E é aí que a via jurídica alemã pode nos esclarecer alguns pontos. A via jurídica alemã. E surge um pensamento intermediário na obra de um importante jurista alemão, Johann Georg Goldemann, que escreveu o Tratado de Magia, propõe uma separação rigorosa entre danos efetivos e acusações ilusórias. Ele reservou o termo bruxaria para práticas fictícias e criticou julgamentos conduzidos por magistrados supersticiosos ou mal preparados. Goleman tinha a intenção de evitar julgamentos injustos, acusações temerárias e exageros supersticiosos que, obviamente, eram causa de injustiça. Ao final da primeira parte de sua obra, surge um anexo interessante, chamado Uma Advertência ao Juiz, que foi escrita por Johannes Althusius, que mais tarde se tornaria referência do pensamento constitucionalista com sua obra Método Político. Foi uma tentativa de analisar, de uma forma até pioneira, como direito, política, sociedade e mundo espiritual se encontram de uma forma que precisa ser moderada. A linguagem da bruxaria. Afinal, o que é crer em bruxas, magos e feiticeiros? Em certas formas de pensar a sociedade, as relações humanas, o mundo físico e o mundo espiritual, pode ser uma crença coerente. Mas é claro que em outras formas de pensar é muito incoerente. Mas uma coisa é fato: o radicalismo, que defende a erradicação, a perseguição completa aos bruxos, bruxas, feiticeiros, às formas heterodoxas, digamos assim, de espiritualidade, partilham de uma mesma cosmovisão, que é a cosmovisão que trata a história de uma forma providencial. Isto é, os infortúnios, as desgraças e calamidades são frutos de uma suposta desobediência ao primeiro mandamento mosaico. E a sociedade, então,
ela deve ser responsável pela ortodoxia da fé para que as desgraças não recaiam no bem comum. E assim, aqueles que estão fora desta ortodoxia são os causadores de todas as desgraças e calamidades. E é por isso que até mesmo na doutrina católica, que não é tão supersticiosa quanto a dos puritanos, você encontra o tema da demonologia em tratados políticos e morais. Por outro lado, grupos religiosos, até mesmo radicais, como os anabatistas, tendiam a relativizar a presença física do diabo no mundo. Na Inglaterra, dois dos mais notórios céticos em relação à bruxaria, Reginald Scott e John Webster, tiveram vínculos com correntes religiosas dissidentes. Fica fácil concluir até agora que a bruxaria é uma questão intelectual e não teológica, pelo menos em um sentido mais profundo. Crer ou não crer em bruxas era uma questão sobre qual sociedade era a sociedade almejada, era aquilo que um grupo humano buscava construir. É aqui que voltamos à questão dos crentes em bruxas. No plano da história, os crentes em bruxas partilhavam uma visão linear, profética e escatológica do tempo, fortemente moldada pelo livro do Apocalipse. Através de uma interpretação mais literal das 7 igrejas da Ásia mencionadas no livro do Apocalipse, havia uma ideia de que cada uma delas representava uma fase na história da humanidade, com passado, presente e futuro. E os intérpretes eram aqueles capazes de identificar qual igreja era do passado, qual igreja era do presente e quais seriam as igrejas do futuro. E o anticristo ocupava posição central nessa dramaturgia cósmica. Os eventos contemporâneos, guerras, pestes, convulsões religiosas e heresias, eram lidos como sinais do fim iminente. E é assim que os supostos possessos pelo diabo, ou ainda aqueles tidos como hereges, como controversos, eram postos como soldados do anticristo, ou ainda como elementos que não eram só danosos em relação ao meio social do momento, mas como inimigos da providência divina. E inimigos que estavam profetizados em um livro profético, em um livro que falava de uma batalha final, de um juízo final. Combatê-los era, antes de qualquer coisa, fazer parte do próprio núcleo da batalha descrita e enunciada na suposta providência divina. Combater as bruxas era participar do próprio advento do fim, do próprio juízo final, do Apocalipse. E é essa estrutura de imaginário que dava sentido ao totalitarismo e ao uso excessivo da violência. Esse imaginário apocalíptico foi um grande combustível para o combate físico às bruxas, feiticeiros e hereges. Em uma cosmovisão na qual a batalha de Deus contra o anticristo, que ainda é profetizada, ocupa o fundamento da sociedade, o combate às bruxas, portanto, era algo essencial, urgente, e muita coisa poderia ser justificada nesse contexto. Autores como Leonardo Bruni, Maquiavel e Francesco Guicciardini, na Itália, ou ainda Bacon e Hyde, na Inglaterra, escreveram histórias preocupadas com motivações, interesses, estratégias e contingências. Foi quando a percepção tanto da história como da manifestação política passou a ser encarada como algo diretamente relacionado às escolhas humanas, e não a efeitos de eventos sobrenaturais ou da relação do social com o divino, em uma linha mais profética e linear da história presa
a concepção da batalha do juízo final. Por exemplo, Maquiavel jamais trataria o Sabá das Bruxas ou o Anticristo como coisas necessariamente presentes na estrutura do poder e nas relações políticas através da história. A bruxaria agora encontrava um lugar natural na historiografia escatológica. Enquanto a bruxaria tinha um lugar central na historiografia escatológica, no humanismo, ela agora é tratada como intelectualmente deslocada.